Olá, alunos, bom dia. Essa é a aula do dia 4 de outubro de 2021. A gente vai conversar um pouco sobre o texto que está no Google Sala de Aula referente a esse dia, essa data. Como introdução, a gente tem conversado muito sobre o impacto da atividade humana no ambiente, na paisagem, no espaço geográfico. Temos falado sobre como o equilíbrio ambiental pode ser afetado na dinâmica da sustentação das diversas formas de vida que habitam a paisagem pela própria ação humana. Nós, seres humanos, somos parte da paisagem já há centenas de milhares de anos. E, historicamente, temos interferido pouco com o ambiente em que vivemos, se a gente considerar a escala de tempo em que estamos aqui nesse planeta, em que a nossa espécie se desenvolveu e se tornou dominante sobre o planeta. Entretanto, nos últimos 100 anos, 200 anos, a partir da Revolução Industrial, os seres humanos começaram a fazer alterações na paisagem cada vez mais intensas. A gente começou a interferir com as outras formas de vida e, mais recentemente, a partir da segunda Revolução Industrial, a gente passou a alterar os gases da atmosfera, produzindo perigos como mudanças climáticas que podem, ao afetar o ambiente, retroagir sobre nós mesmos e afetar, então, a existência da nossa civilização e de outras espécies vivas, mas também a nossa própria espécie. O clima, ao longo da história geológica do planeta Terra, ele é sempre variável, ele está sempre oscilando, se modificando. O planeta tem eras mais aquecidas, eras mais frias, e isso produz uma dinâmica de evolução das formas vivas que estão no planeta, no sentido de que algumas entram em extinção, outras assumem esse lugar, esse espaço geográfico liberado pela extinção de outras espécies, se desenvolvem, se tornam dominantes, depois, alguns milhões de anos depois, também entram em extinção. E, basicamente, é num desses intervalos que os mamíferos tomam o espaço planetário e, dentro dos mamíferos, os seres humanos se desenvolvem e se tornam uma força capaz de produzir mudanças na própria atmosfera da Terra, né, como se a gente fosse uma potência geológica, algo como as dinâmicas tectônicas do planeta. É nesse o nível de perigo que a gente está. Então a gente conversou sobre como que isso está acontecendo, como que os seres humanos estão, como espécie, né, estão tentando lidar com isso, como civilização planetária. E hoje a gente vai comentar um pouco esses fatores e elementos climáticos que são naturais, como que o clima se comporta de forma natural no momento em que a gente está agora aqui no planeta. Eu vou fazer uma leitura orientada de um texto que eu peguei na internet, vocês vão poder acompanhar aqui junto comigo. E a gente então vai tentar se introduzir no tema, iniciar primeiramente essa interpretação, esse entendimento de como que o clima está funcionando no planeta. Então, clima, né, o que ele é? Quais são os fatores? Quais são os elementos que determinam o clima no planeta Terra? Vou fazer alguns ajustes aqui no texto, que eu acabei de colocar ele para vocês. Vou tirar o nome aqui do professor que fez esse compilado de informação. Então, clima, o que é fatores e elementos? O entendimento e a caracterização do clima de um lugar depende do estudo do comportamento desse tempo durante pelo menos 30 anos. Então, a diferença entre clima e tempo é essa referência ao tempo. Se a gente está falando do clima, a gente está falando de um período estável, uma variação dentro de um período. E tempo é aquele clima que está no dia lá da gente, como é que está o tempo hoje, se está chovendo, se está frio, se está quente, como vai ser o dia de hoje. Mas o clima em si, ele é um estudo das variações e do comportamento do tempo durante pelo menos 30 anos, né, desse dia a dia do clima. Então, variações como temperatura, umidade,
os tipos de precipitação, se chove, se neva, se cai granizo, qual a frequência da neve, a frequência das quedas de granizo e a frequência das chuvas. Da sucessão das estações úmidas e secas, etc. Então, o clima é definido como uma sucessão habitual dos tipos de tempo de um determinado local da superfície terrestre, né, do espaço geográfico do planeta Terra. Enquanto o tempo é apenas o estado da atmosfera de um lugar num determinado momento. Hoje está chovendo. Como é que está o tempo hoje? Se a gente falar de clima, então está falando de uma variação ao longo de um período maior de tempo. Os elementos do clima são os atributos básicos que servem, então, para definir o tipo climático de uma dada região do planeta. Então, a gente vai ter esses elementos que vão determinar esse tipo climático em cada lugar do planeta. Elementos do clima são atributos básicos que servem para determinar o tipo climático, então, de uma dada região do planeta, como a temperatura, como é a temperatura naquele lugar, como é a umidade relativa do ar e a pressão atmosférica. A umidade está relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em determinado instante e pode ser expressada em valores absolutos ou relativos. A umidade absoluta do ar é a quantidade em gramas de vapor de água. Já a umidade relativa do ar é obtida através da relação, né, entre a umidade absoluta, a quantidade de vapor de água no ar, e o ponto de saturação, que é a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter em determinado local ou momento, e ela é expressa em percentagem. A pressão atmosférica é a força provocada pelo ar sobre uma superfície, cujo valor é expresso em milibares, ou MB. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica é maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas. No entanto, em regiões mais elevadas, a temperatura é menor e também há uma concentração de moléculas de ar mais rarefeito. E nesse caso, menor será a pressão. O terceiro é a temperatura, medida em graus Celsius para nós aqui, que registra o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende de sua localização e da própria circulação atmosférica. Já os fatores do clima são responsáveis pelas características ou modificações dos elementos. Desses elementos do clima que a gente viu anteriormente, e devem ser analisados num conjunto. Em conjunto, uma localidade, por exemplo, pode estar perto do mar e ser seca, apesar, né, de estar perto do mar, ou pode estar próxima à linha do Equador e ser fria, em função, por exemplo, da altitude. Os principais fatores do clima são a latitude, então a distância desse ponto em relação à linha do Equador, a altitude, então a altitude que vai levar para a atmosfera mais rarefeita e temperaturas mais baixas, a maritimidade, que é a distância de uma localidade em relação ao mar, as correntes marítimas e as massas de ar que afetam uma dada região, além daqueles relacionados às atividades humanas. As regiões de baixa altitude possuem temperaturas mais elevadas, pois recebem maior incidência de radiação solar. É o caso aí da zona tropical, próxima, logo adiante da linha do Equador, nas latitudes norte e sul, e situada também lá entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, essa região mais tropical. Então a gente viu um pouco aí nessa rápida explicação que eu dei, os fatores do clima e os elementos do clima. A gente vai estudar isso ainda em outras oportunidades, a gente vai ter vídeos sobre isso, com mais imagens e uma representação mais gráfica. A gente vai escrever esse texto que vocês acabaram de ver agora, que é uma forma da gente também memorizar ele. E esse era o primeiro momento da aula, então. Obrigado aí para quem está acompanhando essas aulas. Eu vou estar gravando outros vídeos aí para vocês na sequência.
Bons estudos, então, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!